Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro sobe 0,7% aos 110.200 pontos e o dólar cai pouco mais de 1% aos R$ 5,30, estendendo as quedas de ontem. Hoje o mercado abre mais positivo, seguindo o exterior, que é puxado por notícias sobre uma possível flexibilização da política de Covid-0 na China, depois dos protestos dos últimos dias. Vindo aqui para o nosso cenário local, o governo Lula protocolou ontem no Senado a PEC da transição, prevendo 175 bilhões de reais do Bolsa Família fora do teto de gastos por 4 anos e mais uma gordurinha de 23 bilhões de reais em investimentos. Doações ambientais e despesas de universidades federais também ficariam fora do teto. Apesar de o valor ter ficado no total em quase 200 bilhões de reais, mesmo valor proposto inicialmente na minuta, essa cifra é considerada alta pelo mercado, mas ainda assim, integrantes do governo Lula já falam sobre discutir outras propostas e até a pensar textos, sinalizando que estariam abertos a discutir um valor final inferior aos 200 bi, talvez perto de 150 bilhões. Além da incerteza sobre valores e prazos finais da PEC, não se sabe qual vai ser a moeda de troca que o Centrão vai pedir para dar o seu aval. O texto da PEC de ontem não prevê desbloqueio de emendas do relator do orçamento secreto nesse ano, nem proteção para essas verbas no ano que vem. E aí, com Arthur Lira, com um amplo apoio e praticamente reeleito para a Câmara, sem precisar do PT, especialistas já começam a dizer que ele e o Centrão podem negociar mais verbas para o orçamento secreto em troca de apoio à PEC. Enquanto essas indefinições continuarem, a Bolsa deve ficar oscilando e subir e descer a cada rumor de aumento ou queda no valor final da PEC. E o professor de Economia da Unicamp e ex-coordenador de Política Fiscal do Ministério da Economia dos governos Collor e FHC, o Geraldo Biasotto, falou mais cedo com a gente e criticou o teto de gastos, que, segundo ele, todo ano é furado para acomodar mais gastos do governo de ocasião. Ele falou sobre alternativas à atual âncora fiscal do país. Vamos ouvir. O Brasil já tem instrumentos como a regra de ouro, que está na Constituição, que é um instrumento ótimo, só que ele foi completamente destruído pelas várias gestões que mediram a regra fiscal totalmente errada. Até a Instituição Fiscal Independente fez um bom trabalho sobre o assunto e mostrou que a regra fiscal não está sendo seguida, que a regra de ouro não está sendo seguida. Você tem formas de controlar o endividamento, por exemplo, que são muito mais corretas. Então, todo país do mundo controla as dívidas dos governos estadual, federal e municipal. Nós só conseguimos controlar do estado e município. O governo federal nunca deixou que as suas dívidas fossem controladas. E existem várias propostas na mesa. Então, estruturas de fiscais e regras é uma coisa que você tem condições de implementar. Bom, vamos ver os mercados globais nessa manhã. Os futuros americanos e as bolsas na Europa sobem, tentando recuperar as perdas de ontem. Rumores de que os protestos na China estariam levando Xi Jinping a considerar um afrouxamento na política de Covid-0 ajudam a impulsionar os índices. Autoridades de saúde chinesas anunciaram nesta terça-feira que vão acelerar a vacinação entre pessoas com mais de 60 anos. A taxa reduzida de vacinação no país, principalmente entre os idosos, explica esse prolongamento da política de Covid-0. Os índices subiram forte com os rumores de possível flexibilização e Hong Kong liderou as altas com ganho de mais de 5%. Estímulos ao setor imobiliário chinês também ajudam e tem um outro fator ainda, as bolsas também estão corrigindo um pouco das quedas de ontem que foram puxadas pelos discursos mais duros de membros do Banco Central americano sobre os rumos dos juros lá nos Estados Unidos. Agora a gente fala de um outro assunto do mercado de criptomoedas. A plataforma de crédito de criptomoedas BlockFi entrou com um pedido de recuperação judicial ontem. O assunto está em destaque no nosso site da CNN. A empresa foi embalada na crise de confiança que abala o mercado de criptos, isso depois do colapso da FTX, que também pediu recuperação judicial no início do mês. Junto com a Binance, a FTX era uma das maiores corretoras de criptos do mundo e o seu dono, o Sam Bankman-Fried, era um ídolo entre os entusiastas das moedas digitais, atraiu milhões de investidores para o mercado
investidores que agora amargam prejuízos. A BlockFi já tinha anunciado a interrupção de saques no início de novembro, que também geraram perdas bilionárias para os seus investidores. E nesse momento, com essa crise toda de confiança, o Bitcoin está cotado na casa dos $16 mil e cai 70% no acumulado de 2022. O CNN Mercado de hoje, primeira edição, fica por aqui. Nós voltamos ao 12h45 com mais atualizações. Até lá!